Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por que será que um cristão sofre? Um cristão sofre para poder consolar os outros que estão sofrendo também. Vamos procurar entender o que o apóstolo Paulo fala sobre isso na segunda carta aos Coríntios. Aliás, a introdução tem muito a ver com o restante todo da carta, segunda carta aos Coríntios. Ele começa com muito peso no coração, saudando os irmãos de Corinto e desejando a eles a paz da parte de Deus e glorificando o Senhor, bendizendo e exaltando o Senhor, que é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Aqui ele já começa colocando esse assunto. Em toda a carta ele vai tratar de problemas, lutas, sofrimentos e consolações da parte de Deus. E diz que Deus é o Deus das consolações. Interessante, o nome que deram ao Barnabé, na verdade o nome dele não era Barnabé, é o filho da consolação. No meu entender, no meu entendimento mais simples, eu entendo que é filho da profecia. Barnabi. O Barnabé, assim chamado, é considerado o filho da consolação, e o pai da consolação é o próprio Deus. O Espírito Santo é o Consolador, uma parte de Deus que veio a nós, o próprio Deus que se encarna em cada um de nós. Aqueles que se entregam a Deus recebem como selo, garantia de que são do Senhor, o Espírito Santo. E hoje eu estava meditando no seguinte: o apóstolo Paulo nos exorta, se vocês andam no Espírito, se vocês conhecem o Espírito, então andem também no Espírito. Se vocês têm o Espírito, andem no Espírito. O que significa isto? A pessoa, quando é religiosa, é só religiosa. Mas quando a pessoa nasce de novo, ela recebe o penhor, a garantia, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem morar dentro da pessoa que sinceramente se entrega ao Senhor. Isso é a garantia de que ela vai ser salva. E o Espírito Santo quer agir, operar. Ele não fica morto dentro de nós, ele quer estar ativo. Você tem tido essa comunhão com o Espírito Santo em você, ou você não se guia pelo Espírito Santo, guia pela sua cabeça, toma decisões de acordo com o seu entendimento? Quem é guiado pelo Espírito Santo, certamente a garantia é filho de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito Santo pode ser só um religioso que não nasceu de novo, seja fundamentalista, seja liberal, seja o que for, não nasceu de novo, se não é guiado pelo Espírito Santo. Então, se alguém tem o Espírito Santo, que consulte o Espírito Santo e se deixe guiar pelo Espírito Santo. Nós que temos o Espírito Santo agindo dentro de nós com revelações, sonhos, inspiração, ele também traz dentro de nós consolo. O Espírito Santo não nos impede de passar por tribulações, de sofrer. Quem é do Senhor sofre também, e sofre muito mais até do que os outros. Mas nós temos o Consolador. O Espírito Santo, além de nos revelar, guiar, orientar, lembrar, ele também nos consola. E o apóstolo Paulo, então, aqui está atribuindo essa tarefa a Deus e que nós tomemos posse disto. O consolo que Deus nos dá em toda a tribulação
aqui no versículo 4, diz o apóstolo Paulo, tem a finalidade de nos dar essa condição de podermos também consolar a outros que estão em angústia, com aquela mesma consolação com que nós mesmos somos consolados pelo Senhor. Então nós passamos por lutas para a gente poder entender a luta dos outros. Ninguém queira ser um cristão sem sofrer. Há muita gente que está sofrendo, fugindo do sofrimento. Eles preferem não sofrer. Tem igreja que bota assim escrito, pare de sofrer, você só sofre porque é bobo. Porque se você vier aqui, deixar dinheiro, fazer campanha aqui, nós vamos fazer uma oração poderosa e você não vai sofrer mais. Isso não é evangelho, isso é obra maligna, satânica, distorcendo a verdade do evangelho. Na verdade, o sofrer pelo Senhor é um privilégio, uma graça que Deus nos dá. Mas, afinal de contas, Deus é tão sarcástico assim que quer nos ver sofrer? Não. Mas o sofrimento é necessário, faz parte do currículo cristão. A dor do sofrimento faz parte do currículo de vida de um cristão. Um cristão tem que sofrer para confirmar que a sua fé é verdadeira. Um cristão que não sofre corre o risco de ser só um religioso, que não vai ser salvo. Mas quando o cristão sofre, por causa do evangelho, isso é um testemunho de que a sua fé é verdadeira. O sofrimento confirma a fé que é verdadeira. Mas quando a gente sofre, a gente precisa de consolo. E como? Então Deus nos consola. Para quê? Para a gente consolar quem não tem uma comunhão tão forte com Deus assim. Digamos assim, o forte sofre mais duramente para ser consolado pelo próprio Deus, para que ele possa consolar os mais fracos que nem sabem como chegar a Deus. O que você recebe de Deus é para compartilhar com outros. Você precisa se firmar nas verdades recebidas para você passar para outros. Mas você vai sofrer. Não, mas eu estou muito firme no Senhor, eu não preciso sofrer. Não existe isso. Há necessidade de sofrer para você depender do consolo direto de Deus. Quando você é consolado pelo Espírito Santo, você sabe o que é que os outros sofrem. Então você vai poder dizer alguma palavra de consolo para os outros que não sabem o caminho, que não têm rumo. Pessoas que não conhecem a Deus ou estão afastadas do Senhor. Você vai poder consolar essas outras pessoas. Mas como você vai consolar se você não passa por isto? Um solteiro vai dar conselho para casados? Um solteiro pode dar conselho para casados? Uma criança pode ensinar a pessoas experientes e mais idosas? Pois é, se você não tem o Senhor, você vai pregar. Pregar o quê para os outros? É necessário você sofrer, ter experiências, passar pela dor para poder consolar os outros. Você já perdeu um familiar, você já perdeu uma perna, já perdeu um olho, já perdeu uma parte do corpo, já quebrou ossos, já passou pela dor, internado no hospital, em angústia, passou por algum acidente de carro, de moto. É necessário a gente ter experiências, passar pela dor e ser consolado pelo Senhor para a gente poder consolar os outros também. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no início da segunda carta aos Coríntios. E no versículo 5, ele vai argumentando: assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Jesus sofreu muito.
E Ele pode nos consolar através do Espírito Santo. E a nossa consolação transborda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem passou pelo pecado, viveu uma vida torta, na lama, e sabe o que é o pecado, hoje valoriza a pureza, a presença de Deus e pode ajudar os outros que estão no pecado. O cristão que passou pela dor, pelo sofrimento, pode consolar os outros. E o que nos move, o que nos estimula a suportar a dor é o que Jesus passou. Ele sofreu muito mais do que nós. A semana da paixão foi terrível para Jesus. O quanto ele sofreu, é bom a gente lembrar. O quanto Jesus sofreu por nós, isso nos consola. O sofrimento de Jesus nos consola, para a gente poder consolar os outros também. Nos sofrimentos de Jesus, nós temos grande fonte de consolo. Você entende isso? Se você não se lembra, não pensa em Jesus, não vive em oração com Ele, você não vai receber o consolo dele. Quando a doença vier, ficar internado, quando a dor chegar para você, você vai se desesperar, vai debandar aí para todos os caminhos da medicina, remédios e recursos humanos. Você não vai depender de Deus, você vai correr para os recursos humanos. Mas quando nós estamos no Senhor, a nossa dor nós entregamos a Ele, Ele nos consola. Que bom a gente saber que Jesus sofreu muito mais. Se eu estou sofrendo, Jesus sofreu muito mais por amor de mim. Então, minha irmã, isso seja motivo para consolo em você, se lembrar que Jesus sofreu por você e você está sofrendo um pouquinho, pelo menos, é para poder consolar os outros que estão sofrendo. Como você vai consolar os outros que estão sofrendo só com palavras, se você não passou pela dor? Um poeta diz que quem passou pela vida em brancas nuvens e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Se você passou pela vida sem sofrer, você não está entendendo a vida. A vida não é só de alegrias e euforias. Ela tem luto, enterro, dores, sofrimentos, mas isso faz parte da vida. E você é aprovado pela maneira como você enfrenta a dor e o sofrimento. A maneira como as pessoas enfrentam a dor e o sofrimento é que mostra o quanto elas estão em Jesus. Uma pessoa que quando vem a dor, a doença, o sofrimento, essa pessoa se desespera, nitidamente ela não tem o Consolador. Mas você tem que ajudá-la, levar o Consolador para ela. Você vai estender a mão, você vai ser consolo para ela porque você tem um Consolador. Entende isto? Aquela dor e sofrimento pode ser a oportunidade para ela vir a conhecer o Senhor e receber o Consolador, mas você tem que ir a ela. E se você não tiver passado pela experiência, se você não souber o que é a dor, você não vai conseguir. Há muitos crentes que até tentam, mas não conseguem levar ninguém a Jesus. Eles não conseguem se colocar no lugar do outro, o pecado, a dor, o sofrimento. Eles não conseguem. Eles não visualizam, não sentem o que o outro sente. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente se coloca no lugar do outro, vive a vida dele, leva a esperança para ele, a pessoa toma uma decisão, se decide, se volta para o Senhor. Nós conhecemos a situação dela e podemos ajudar. O apóstolo Paulo está focando isso daqui. A segunda carta aos Coríntios é uma carta de desabafo. E ele continua no versículo 6. Se nós somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se nós somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Interessante, quem prega o evangelho vai sofrer perseguição.
Só não sofre perseguição do mundo quem não testemunha de Jesus. E há muito crente enrustido, disfarçado, agente secreto, crente que não testemunha do Senhor. Então não tem o que sofrer. O mundo está satisfeito com essa pessoa. Mas se você prega o evangelho, todas as flechas do inimigo vêm contra você. Toda a dor que o mundo joga vem sobre você. Você vai precisar de consolador. Quem prega o evangelho precisa de consolador. E como precisa, porque vai sofrer. O mundo vem contra você. Avalie a sua vida. Você tem sofrido? Você sabe o que é dor? Sofrer pelo evangelho para poder consolar outros? Ou você só sabe o que é dor quando a doença vem? Aliás, a doença é um aliado de Deus, é uma ferramenta que Deus usa para ajudar as pessoas a se voltarem para Deus. O problema da dor não é tomar remédio e fazer passar a dor. O problema da dor é buscar a causa da dor, que normalmente é um conserto com Deus. O crente que não entende disso se veste de humanismo e vai lá, coitadinho, olha, toma um remedinho para essa dor passar. Não, tomara que a dor não passe, que ela se aprofunde, para que a pessoa se conserte com Deus, se volte para o Senhor. Não é para passar a dor, é para a pessoa se consertar com Deus. Depois, então, a dor não vai ser mais necessária. Quem passa por isto tem o que dar aos outros, como consolar os outros. Deus quer que entendamos isso. Quem passa pela dor tem como consolar os outros. E então, o apóstolo Paulo continua nesse diapasão aí pela segunda carta aos Coríntios, mas eu queria deixar essa questão aqui com você. A dor é necessária. Não reclame contra a dor, minha irmã, mas aprenda o que Deus quer ensinar, o consolo que você vai receber. Lembra Jesus, o quanto ele sofreu por você, e você vai poder consolar outras pessoas levando o evangelho também para outras pessoas. Então, que Deus dê a você o entendimento disto e principalmente essa paz interior, para que quando você passar pela dor, pelo sofrimento, você vença, passe sendo aprovado para poder consolar outros e levando o evangelho para eles quando eles estiverem sofrendo também.